todos e todas que nos acompanham. Estamos de volta a mais um programa Saúde Integral para Pessoas LGBTs. Hoje viemos com uma convidada de muito sucesso, que é enfermeira e que vai nos dizer de um tema muito pertinente, que é sobre candidíase vaginal e oral. Candidíase é uma doença que atua mais no sexo biológico feminino e na boca de todos e de todes. Então, por favor, eu vou vos apresentar a nossa convidada agora para dizer um pouco sobre o tema. Mas antes, ok? Vou vos dizer de algo muito pertinente que é a nossa reflexão. Saúde e educação são prioridades nas nossas sociedades e na nossa vida. Primeiro, porque quem não tem saúde não consegue atingir aquilo que é o objetivo. Segundo, porque a educação você leva até na morte. Então, por favor, nos procurem os cuidados de saúde, de educação e outros cuidados. Porque quem não tem saúde, não tem disposição, não tem disponibilidade. Eu agora vou passar, a conversa à nossa convidada que chama-se Arinete e vai nos dizer um pouco da definição. Arinete, o que é que significa, ou seja, qual é a definição de candidíase? O que é a candidíase? Olá, eu sou Arinete Morgado, sou técnica em enfermagem. A candidíase é uma doença, uma infecção fúngica causada pelo fungos do gênero Candida. Chegamos aqui novamente. Vou fazer novamente mais uma questão para as pessoas que têm o sexo biológico feminino e muitas das vezes são MSM. MSM significa mulheres que fazem sexo com mulheres. Lésbicas, bissexual, não é que algumas vezes chega a essas questões e nós temos que ser claros, sendo ou não sendo esse grupo de população-chave, temos que ser claro e simplesmente desmistificar aquilo que é o tabu entre essas pessoas, porque muitos ainda sentem medo de ir ter ao ginecologista, falar sobre os nossos corpos, ou o nosso sexo, etc. Temos essas problemáticas sempre, né? E nós sabemos que acomete mais o sexo feminino. Sexo feminino que depois uma das consequências começa a ser o mau cheiro dos órgãos, etc. Eu quero saber, qual é uma das formas de transmissão da candidíase e como é que fica, né, quando a pessoa é transmitida esse próprio fungo. Né? Eu preciso só que a doutora esclareça aqui ao nosso público como é que é a forma de transmissão e como é que a pessoa fica após a transmissão. Porque se for para falar do VH, a transmissão é depois de vários anos, depende da imunidade da pessoa. Mas eu quero saber da candidíase, qual é o tempo, qual é o tempo e como é que se transmite, para saber da candidíase. Então, isso dificulta o técnico e às vezes nós não conseguimos saber se temos realmente candidíase ou infecção urinária, ou não conseguimos dar o diagnóstico certo na pessoa para saber se ela tem a candidíase ou infecção urinária. Muito obrigada, Arinete, por se fazer presente aqui, né? E por nos ajudar a perceber e ajudar o pessoal lá em casa a perceber o que realmente é a candidíase. Mas vem uma pergunta, muitas das vezes nós vamos ao hospital fazer consultas e o nosso resultado sempre é infecção urinária, infecção urinária, infecção urinária. E nos fazem aquilo que é um enxutato vaginal, etc., para saber qual é uma outra doença. Será que é mesmo infecção urinária e não candidíase? Ou, muitas das vezes, é uma patologia que nós não soubemos, porque há certas doenças que nós acometemos nos nossos órgãos genitais, que é por causa de não higienizar os nossos biquínis, as boxas, não higienizar o nosso corpo em si, porque há bactérias mortas e vivas que muitas das vezes nós ativamos devido àquilo que é a má higienização do nosso organismo, do nosso corpo em si. Então, eu quero perceber mais ou menos, a pergunta de muitos de nós é: será que sempre que vamos ao hospital é mesmo infecção urinária e não outra coisa? Será que pode ser candidíase? Ou simplesmente é mesmo infecção urinária? Olha, Kenis, muitas das vezes o nosso maior erro
é ir para o hospital e não ser sincero, completamente abertos com o ginecologista ou o urologista, a explicar exatamente aquilo que nós estamos a sentir ou aquilo que nós realmente sentimos, os nossos reais sintomas, explicar, ser aberto. ah, então, isso muitas das vezes dificulta no diagnóstico. Os médicos não conseguem dar um diagnóstico exato ou passar o exame correto para tu poderes fazer e descobrir se é uma candidíase ou uma infecção urinária. Essa foi uma resposta pertinente porque eu sei que muitas pessoas homossexuais, né, que têm um sexo biológico feminino, têm esse problema. Principalmente homens trans, mulheres lésbicas, MSM, né, têm esses problemas porque não gostam de ser analisados muitas das vezes do ginecologista. E já que apelamos que a dar um diagnóstico clínico e não só, é complicado. Vamos às unidades hospitalares porque nós temos direito à saúde, né? Vamos a um hospital, saber realmente, como a enfermeira diz, saber realmente o que é que nós temos, sermos abertos com os nossos ginecologistas. Olha, eu estou a sentir uma dor de bexiga, olha, eu estou a sentir uma coisa, olha, eu estou a sentir que... Para que nós amanhã consigamos, né, dar resposta naquilo que é o diagnóstico, porque muitas das vezes podemos vir mandar fazer 1001 exames, né? E nós lá ver o resultado do exame não ser aquilo que você nos explicou. É como a enfermeira Ariete nos ensinou aqui. Vou já chamar minha amiga Ariete, né? Vou chamar de Ariete por ser minha amiga. Então vamos ser claros e dizer realmente o que nós sentimos, como sentimos, e explicar da onde e como começamos a sentir. Eu vou chegar num tema muito pertinente porque as pessoas com sexo biológicos, a população chave com sexo biológico feminino, há muito que apresentar e muitas das vezes não apresenta. É a realidade, né, de o que fizemos, que muitas das vezes temos que preencher um papel a dizer o que fez, por que tem, para nós ter um diagnóstico clínico. As lésbicas no roça-roça, brinquedos eróticos, tipo quimba, próteses humana e não só, o preservativo, que rebentam de uma forma que não é certa, né? É com a boca, não vejam a data de expiração e não sei o quê, porque estamos no momento auge. Tipo, quais são as contraindicações disso? E será que causa doença ou não causa doença? Ou o que é que nós devemos fazer para evitar ou não evitar essas próprias doenças que, por mau uso dos brinquedos eróticos e não só, podem nos causar sequelas graves que são muito difíceis de que... Porque eu sei que a candidíase é muito difícil de ser tratada. Ele leva 6 a 1 ano para ser tratada. Porque tem que fazer um segmento, é muito pior que muitas das vezes a infecção urinária. Porque muitas das vezes há técnicos que não dizem que não, é infecção urinária, só dizem não, é infecção urinária avançada. Além daquilo, não ultrapassam. Nós queremos saber realmente se esses brinquedos eróticos que nós usamos, sei que a enfermeira é heterossexual, só para frisar aqui, a enfermeira é heterossexual, só está a nos explicar, nos esclarecer se usando brinquedos eróticos não é uma forma de transmissão mais rápida ou não? Tocaste num ponto, tocaste num ponto que devia ou deve mesmo ser frisado aqui hoje. Pessoal da malta, né? Como dizem na gíria, tem muita facilidade de contrair a candidíase por causa da partilha de objetos. A candidíase ela é uma doença muito oportunista. Então, a partilha de objetos, principalmente os objetos eróticos, eles causam ou facilitam a transmissão da doença. E principalmente quando não são devidamente higienizadas. Então, há um ATT aí. Se eu sei que tenho mais de uma parceira, mais de um parceiro, não posso usar os mesmos objetos eróticos para
não higienizei devidamente. E atenção também, parênteses aqui, não podemos achar que não vou higienizar devidamente o meu objeto, porque hoje estava com A, amanhã vou estar com B, ou daqui a 2 horas vou estar com B. Higienizar devidamente para poder ter relações sexuais. Olha, isso não é aconselhável. Vou deixar já aqui o meu conselho, o meu apelo. Não aconselho. Os preservativos, olha, o uso de preservativo não é 100%, como é que eu digo, eficaz não digo, o termo me foge, mas o uso de preservativo não nos deixa isentos de contrair a doença, mas ele reduz ao processo de transmissão, porque o preservativo é um método que, como é que eu digo, ele impede o contacto direto dos órgãos, no caso de MSM, o contacto direto dos lábios das vulvas. Acrescentando aquilo que foi dito pela Ariete, muito obrigado. E acho que todo mundo está a ser esclarecido e não vamos ter mais muitos casos de infecções diretas e indiretas. É que também nós precisamos simplesmente ter só uma parceira, não está a dividir os materiais, os preservativos, abrir em forma incorreta e ATT a todos. Antes de abrir o preservativo, primeiro devemos ver a data do preservativo. Como se mete o preservativo e após a colocação do preservativo, como é que fica o preservativo. E outra é que nós esquecemos muitas das vezes e nós ficamos no ar. É preservativo, não vamos contrair, não vamos passar ninguém, então vamos que o roça em si entre mulheres MSM, lésbicas, bissexuais, é que também faz a contração da doença, porque uma das coisas é a vagina cheira mal, muitas das vezes a pessoa que tem não sente o cheiro, tem problemas de olfato. E outra coisa é, no roça, aquela que é os mucos que ficam obrigatoriamente, porque a candidíase traz uns mucos em torno da vagina branco, totalmente brancos, e muitas das vezes ficam branco e amarelo. Então aquilo, nós temos que ter cuidado muitas das vezes com nossos órgãos genitais. E uma coisa que devemos saber, a mulher quando senta no cimento, nos nossos órgãos genitais já temos algumas bactérias. Quando você senta no cimento, no chão, toda hora, andar descalça e não sei o que, aquilo ativa algumas bactérias do corpo, tanto seja genitais como não. Nós daqui a pouco viremos com outros temas, mas vocês têm que saber que esses dos temas que estamos a tocar agora, que é candidíase, vaginal versus oral, traz muitas sequelas e muitos problemas. É o fumador, uma pergunta a Ariete, é o fumador ativo, né? Tem um candidíase oral. Se eu fumar o mesmo cigarro com alguém que não tem, será que eu posso ativar as bactérias do cigarro para outra pessoa? Como já disse anteriormente, que facilita ou auxilia na transmissão da doença, a pegar a doença nesse caso. A candidíase é uma doença muito oportunista e nós vamos sempre falar sobre isso para as pessoas terem em mente que devem ter cuidado, devem se prevenir mesmo. A partilha de cigarros e outros objetos, isso depende muito da imunidade da pessoa. Por ela ser oportunista e, como tu disseste bem aquela hora, nós já temos algumas bactérias no nosso organismo. E o fungos do gênero Candida já está presente no nosso organismo, nas nossas mucosas. E então, se a minha imunidade estiver muito baixa e eu partilhar o cigarro contigo, tu tens e eu estou com a imunidade baixa, vou sim contrair. Vou contrair a candidíase porque
as minhas células de defesas não estão prontas para evitar que eu contraia a doença. Só para dizer que nem todos os sintomas são iguais, né? Enfermeira. Ariete é minha amiga, vou tratar por Ariete. Eu não vou mais enfermeira, alguma coisa assim. Para não ser muito formal, para ela se sentir em casa, né? Porque o programa é aberto e é para amigos, para a comunidade e para todos os outros. Então, nem todos os sintomas são iguais. Depende do organismo de cada pessoa, como já foi aqui nos explicado. É o seguinte, o que muito martela as pessoas é o facto de uma pessoa ter infecção urinária significa que tem candidíase? Se sim, por quê? Né? Porque é uma pergunta que vem sempre à tona e nós se perguntamos, tem candidíase ou tem infecção urinária? Tem um candidíase atualmente? Muitas das vezes não tem, então nós queremos saber se o facto de ter candidíase significa que tem infecção urinária ou o facto de ter infecção urinária significa que tem candidíase. A forma como ela se manifesta, ou o tempo que leva para se manifestar, depende muito da imunidade de cada pessoa. Se a imunidade está muito baixa, leva pouco tempo para se manifestar, tal como em outras doenças oportunistas. Agora, a forma como eu percebo que tenho candidíase é através de alguns sintomas muito claros e comuns, que são coceiras, aquela irritação. Há momentos em que a coceira vem acompanhada da irritação, o inchaço na região afetada, algumas manchas, o corrimentos estranhos e com um odor fétido mesmo. Epá, tem muitas formas, muitos sintomas. Vamos só recapitular mais um pouco para nós estarmos acima, né? E realmente explicar. Porque há coisas que devemos repetir muitas das vezes para ficar na cabeça das pessoas. Será que o uso de preservativo te deixa imune de apanhar doenças sexualmente transmissíveis? Não, a resposta é não, não deixa. Nós devemos estar pouco preocupados com o uso de preservativo para não pegar candidíase e estar mais preocupados com o uso de roupas úmidas por muito tempo, roupas muito apertadas, má higienização da região íntima e por aí fora. Sabemos que as formas de transmissão muitas das vezes são diretas ou indiretas. Nós queremos saber que a enfermeira explique, né, um pouco quais são algumas formas diretas e indiretas da transmissão ou de receber o vírus Cândida, que é de candidíase. Olha, a forma de transmissão direta, uma das formas de transmissão direta é o sexo desprotegido. O beijo, o roça-roça para MSM. Agora, na candidíase vaginal, na candidíase oral é o beijo. E ainda falando do caso da transmissão direta, só para desmistificar aqui o roça-roça, quem é MSM sabe bem que na relação sexual, aquela junta de vulvas com vulvas, a chamada tesourinha é que causa isso. E já na transmissão indireta, o uso de objetos, a partilha, os objetos eróticos, a partilha dos objetos eróticos mal higienizados, a partilha de alguns objetos e não só objetos eróticos, atenção, porque objetos como talheres, a partilha de cigarros, para quem tem, para quem não tem, também desenvolve. Muito obrigada, Arinete. Nos deixaste confortável e aprendemos bastante contigo. Mas nós queremos que deixes agora
os teus conselhos para a comunidade LGBT, a comunidade heterossexual, porque todo mundo nos assiste, que é para deixar conselhos, que é aconselhamento, como usar os objetos, se não dá para usar, se dá para usar, como fazer e como não fazer, porque muitas das vezes nós somos teimosos, principalmente as pessoas que usam álcool. Muitas das vezes nós, no estímulo dos altos dos álcool, nós queremos fazer de tudo, de uma ou de outra forma. Então, nós precisamos saber, né, qual é a forma conceptiva da doença e qual é a forma que temos para nos prevenir. Será que dá para se prevenir de uma ou de outra forma? Por favor, vamos querer te ouvir. E depois eu vou agradecer o nosso público. O meu apelo vai para geral, porque eu acredito que há quem está a ver isso agora e pensa que o tema aqui hoje está direcionado só para quem é da comunidade, só para pessoal, só para as lésbicas, só para gays. Não. Mulheres héteros, homens. Homens também podem contrair a candidíase. A má higienização da região peniana também, porque existe a famosa candidíase peniana também. A candidíase também acomete a região do reto, o ânus, também acomete. Então eu vou dar um apelo para geral. Pessoas hetero, mulheres, homens, vamos evitar ir para as praias, piscinas e ficar muito tempo com a roupa molhada, os fatos de banho molhados. Roupas muito apertadas, nós mulheres gostamos muito de calças jeans muito apertadas, roupas interiores muito apertadas. Bom para as pessoas que pensam que só preservativo pode prevenir essa doença. Nós temos preservativos que são dois tipos e nós só gostamos de usar um tipo, que é feminino e masculino. Na área técnica tivemos o Emeka Ebuka e tivemos o Leonel Kikulo. Então, vamos só dizer que saúde é prioridade. Agora, o vosso enfermeiro querido, Pinceso, é o Kenis da Silva, vai despedir para vocês e dizer que o próximo tema é prostatite e o nome do nosso programa é Saúde Integral para Pessoas LGBT. Viva a saúde, viva a comunidade!